Bom dia, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Jonas, da barbearia Los Hermanos, aí com você, né? Mais um dia. Hoje é terça-feira, né? E a gente vai então trazendo aqui mais uma reflexão aí para todos, ok? Vamos lá então, vamos trazer a reflexão Mais Esperto que o Diabo. É um livro muito conhecido, ele é uma versão conclusiva e editada, né? Napoleão Hill, aqui está a capinha, né? Você que quer adquirir também, é um ótimo livro. E aqui eu vou então trazer alguns trechos, então cada momento a gente vai trazendo um pouco e assim você vai conhecendo mais esse livro. Esse livro ele fala para pessoas, para empreendedores, né? Para aumentar os seus conhecimentos também, né? É um livro voltado assim para um conhecimento geral, né? É muito interessante. Fala sobre uma entrevista que um pastor fez ao diabo, né? Literalmente. Então isso aconteceu, né, há muitos anos atrás, ali nos Estados Unidos, né, no jornal, e era então publicado semanalmente esses relatos, né, dessas cartas que eram enviadas a esse jornal. Então o editor colocava no jornal. E Napoleão Hill então escreveu então vamos aí lendo então um trechinho aí para você, né? Começa aqui. Napoleão Hill ele escreve, ele diz que o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E mais que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoia o homem, que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias, né? Então esse livro vai falar também sobre as derrotas, né? Que a maioria das pessoas elas desistem num pequeno período de tempo, as coisas dão errado, então 99% das pessoas elas desistem. E apenas 1% delas se tornam bem-sucedidas, né? Grandes pessoas da indústria, grandes pessoas, artistas também, né? Que tentaram, erraram várias vezes, mas chega um momento que eles conseguem vencer na vida. Então cada momento de dificuldade, cada momento de erro, né? Essas pessoas, esse 1% ele entende que é um momento de acerto, né? É um momento então que ele está dando um passo pequeno para o seu sucesso. Então vamos então falar então uma estranha conversa com o diabo. Vamos ver então como essa entrevista ocorreu. Vamos analisar brevemente esta estranha entrevista que você está prestes a ler. Alguns irão perguntar: você entrevistou o diabo ou trata-se de um diabo imaginário? Responderei da única maneira possível. O diabo que entrevistei pode ser real, como ele dizia ser, ou pode ser obra da minha imaginação. Pouco importa, a pergunta realmente importante é a entrevista contém informações úteis. Caso contenha, não importa se é o fato ou ficção. Acredito que a entrevista contém informações de benefícios práticos. E a razão pela qual acredito nisso é que tive experiências suficientes com os princípios mencionados pelo diabo para assegurar que funcionam exatamente como ele disse que funcionavam. E se você quer minha honesta opinião, acredito que o diabo seja realmente quem ele diz ser. Relato então do Napoleão Hill. A primeira pergunta: descobri o código secreto pelo qual obteve sucesso a seus pensamentos. Vou fazer perguntas simples, exijo respostas diretas e verdadeiras. Está pronto para entrevistar, senhor diabo? Resposta: sim, estou pronto. Mas você se dirigirá a mim somente como vossa majestade. Com que direito você exige o tratamento? Você deve saber que controla 98% das pessoas do seu mundo. Não acha que isso é um motivo suficiente para me conferir um título de realeza? Comece me contando onde mora e descreve a sua aparência física. Aparência física? Não. Não tem um corpo físico.
Não sou uma besta com um garfo e um rabo pontudo, consisto em energia negativa. Ocupo metade de cada átomo da matéria física e de cada unidade da energia mental e física. Se Vossa Majestade ocupa somente metade da energia da matéria, quem ocupa a outra metade? A outra metade é ocupada pela minha oposição. O que vocês acham de Deus? O representado, o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. Minha oposição controla o aspecto positivo. Vossa Majestade deve dispor de muitas ferramentas para acessar a mente humana. Descreva-as. Um de meus instrumentos mais astutos é o medo. Planto sementes de medo que crescem com pensamentos negativos. Os 6 medos mais ofensivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Conte mais sobre o mundo em que habita. Tempo e espaço não existem para mim. Sou energia, meu lugar favorito é a mente das pessoas. A quantidade de espaço que ocupo na mente depende do tipo de pensamento do indivíduo. E quanto à sua oposição? Meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. De todas as leis naturais do universo, entretanto, essas forças são ínfimas em comparação às que operam na mente humana sob o meu controle. Não tenho intenção de controlar estrelas e planetas, prefiro controlar as mentes humanas. Como Vossa Majestade adquiriu força e de que maneira mantém-as? Me apropriando do poder da mente dos humanos. Minha maior arma é a pobreza. A pobreza tira dos homens a capacidade de pensar e os torna uma presa fácil para mim. Outra grande arma é a doença. Um corpo doente deseja o pensamento. A alienação. Diga qual é o seu truque mais inteligente para capturar as pessoas. Minha arma mais poderosa é o hábito da alienação. Quando uma pessoa começa a se alienar, dirige-se para as portas do que vocês chamam de inferno. Defina alienação. Alienação é se deixar influenciar e controlar por circunstâncias externas da própria mente. O alienado é muito preguiçoso para usar o próprio cérebro, por isso consigo assumir o controle de todos os pensamentos. Comece contando como e quando a Vossa Majestade adquire o controle sobre o ser humano. Meu controle inicia-se na juventude. Algumas vezes lanço as bases antes de a pessoa ter nascido. Manipulando a mente de seus pais, algumas vezes ajudo a trazer a pessoa ao seu mundo com mente fraca, fornecendo a elas as forças de seus ancestrais. Vocês chamam esse princípio de hereditariedade física após o nascimento. Uso o que vocês chamam de ambiente e o princípio do hábito eu encontro na mente e estabeleço hábitos que levam à total dominação. Quais os hábitos mais comuns pelos quais Vossa Majestade controla a mente da pessoa? Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade, preguiça. Por meio de um ou mais desses, consigo entrar em qualquer mente de qualquer idade, mas obtenho melhores resultados em uma mente ainda jovem, antes que seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas portas. Então estabeleço hábitos que a mantêm essas portas abertas para sempre. Então aí foi um trechinho desse livro, Mais Esperto que o Diabo, né? Para você ficar mais esperto que o diabo, então continua aí, que vai ter mais capítulos, né? Tem muita coisa aqui. Então se vemos aí na próxima. Um abraço, tudo de bom, né? Fica então um pensamento aí para você se cuidar, né? E aprender um pouco mais sobre as sutilezas desse mundo, né, que nos rodeiam, sobre as forças negativas que podem tirar
né, a nossa liberdade, pode tirar o nosso sucesso, né? Mas se você tiver uma mente positiva, você alcança sempre a sua vitória e as suas conquistas. Então, acredite em você, acredite nos teus sonhos, nos seus objetivos, seja forte, corajoso e continue vencendo. Esse fracasso que você está passando hoje pode ser momentâneo, né? Há momentos na nossa vida que a gente perde, mas é sempre por uma boa causa, né? Quando a gente, desde o nosso nascimento, a gente vindo para essa terra, a gente começa a perder, né? A gente começa, quando a gente sai do útero, a gente perde o nosso mundo quentinho, aconchegante, protegido, né? E a gente então entra no mundo e a gente chora, porque perdemos aquele aconchego, aquele aperto, né? Mas tudo isso faz parte da vida. E a vida, muitas vezes, ela nos traz as perdas para a gente aprender com ela. Que cada perda é um recomeço em nossas vidas. A gente se refaz e a gente se melhora. A cada momento de dificuldade a gente se melhora. E a gente chega até o objetivo do sucesso. Então, um abraço, uma boa semana. Fiquem todos com Deus.